Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né, a esse momento de hoje. Hoje, dia 19 de janeiro de 2023, às 19 horas e 3 minutos, nós estamos iniciando o nosso ciclo de palestras, né, que nós intitulamos Construindo Ciência, e a palestra inicial nesse diálogo vai falar sobre a pesquisa e o Comitê de Ética da UFVJM. E para isso nós temos aqui, né, a presença do professor Maílson, da professora Raquel. A professora Raquel é doutora em Educação pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina, licenciada em Letras em Espanhol e Letras Libras, pós-graduada em Libras, com ênfase em interpretação, pedagogia inclusiva, né, com ênfase em Libras e língua espanhola, fluência e produção de texto. Ela é membro, né, do CEP durante 6 anos, destes 3 como vice-coordenadora, e docente de Libras e Português como segunda língua para surdos na Universidade, né, Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM. Temos também aqui o professor Maílson Matos Marques, que é mestre em Educação pela UFVJM, especialista em Libras, né, Língua Brasileira de Sinais, licenciado em Letras Libras, professor de Língua Portuguesa, Língua Brasileira de Sinais, da UFVJM, membro do Núcleo Docente Estruturante, o NDE, dos cursos de licenciatura em Letras da UFVJM, e ele também ocupa, né, o cargo de membro suplente do Comitê de Ética e Pesquisa da UFVJM e possui, né, algumas outras questões aqui, membro de suplente do CEP, como eu mencionei, membro da comissão eleitoral responsável para a elaboração de edital e a eleição, né, dos membros representantes da FI nos conselhos de curadores, dentre outros. Nós agradecemos, professora Raquel, professor Maílson, por esse momento, né, de estar aqui conosco. É muito rico para nós da BEAD tê-los aqui compartilhando, né, esse momento, esse ciclo de palestras Construindo Ciência. Agradecemos e agradeço também a presença do Olavo, que está aqui, né, substituindo a professora Simone Grace de Paula, né, que teve a ideia desse momento com os estudantes, né, do TCC1 e também outros estudantes dos cursos que nós ofertamos, que irão passar, né, em um momento ou outro pela avaliação do Comitê de Ética. Cumprimento também a Vanessa, que está me auxiliando, né, na organização desse momento, aos demais estudantes e professores aqui presentes. Para dar início a esse momento, passo a palavra, né, para o professor Olavo, posteriormente para a professora Vanessa, e em seguida para os nossos palestrantes da noite, que nós muito agradecemos pelo convite. Boa noite a todos. Muito obrigado, Tainá, pela oportunidade de participar, né? Mesmo sendo aqui o coordenador STEP da pedagogia. E aos estudantes eu digo o seguinte, esse tema é muito importante, tá? E muito presente nas nossas atividades. Porque o Comitê de Ética e Pesquisa, ele é um balizador no seu andar, né? Na sua rotina de pesquisa. Às vezes você quer extrair uma informação, utilizar um questionário para extrair mais informação do seu público-alvo, ou fazer tratamento de informações, o Comitê de Ética, ele baliza e protege os seus investigados, né, nesse momento. Então, assim, acho muito feliz essa oportunidade de um canal direto entre a comissão, né, membros da comissão, professores que estão participando da pesquisa, e vocês, estudantes, que um dia farão TCC, farão outras atividades. Então, assim, essa é uma oportunidade ímpar, né? Estou muito feliz de fazer parte, assim, desse momento também, estando aqui, representando a coordenação. Originalmente, eu sou vice-coordenador da Crislane, que está até presente aí, né? Sou físico, né? E a gente também utiliza também muitos recursos do Comitê de Ética e Pesquisa. Então, muito obrigado, parabéns aí pela mesa que vocês formaram e bem-vindos aos professores. Vanessa? Boa noite a todos, novamente, cumprimentando aí o Maílson, Raquel, Tainá também, auxiliando somente, né, Tainá? Tainá que ficou aí responsável pela maior parte aí da organização. Cumprimento também o Olavo e os demais que estão assistindo. Eu acho que é muito importante esse tema, é sempre um tema que gera muita dúvida entre os alunos e até mesmo entre nós, professores, né? Como que faz, como que precisa submeter, qual o tempo de antecedência que tem que submeter. A gente participou aí, nas últimas semanas de várias bancas, né? Eu, Tainá, Olavo,
E a gente viu a necessidade de precisar esclarecer essas dúvidas, né? Então, a dica, né, o conselho que eu deixo para os estudantes é que agora é o momento. Quem tem dúvida aí, presta atenção, interage no chat, pode perguntar, que aí a gente vai conversando e tentando esclarecer. Aproveitar nessa oportunidade que a gente está tendo, esse privilégio de ter o Maílson e a Raquel para estar auxiliando e respondendo a gente. E de antemão também já deixo o agradecimento pela disponibilidade de Maílson e de Raquel. Tenho certeza que vai ser de muita valia essa conversa que nós vamos ter aqui, viu? Obrigado, gente. E nessa certeza, né, pessoal, que o conhecimento ele acontece de forma dialógica, passo a palavra para os professores, né, Raquel, Maílson, muito obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Que linda apresentação que vocês fizeram, muito obrigada. Né, estamos nós aqui. Boa noite a todos, a todas e a todes. Né, sejam todos bem-vindos à nossa noite de troca de experiências aqui, né? Troca de conhecimentos. Cada dia que a gente passa um pouquinho do nosso conhecimento, a gente recebe muito mais, com certeza. E eu espero que essa noite também seja assim, né? Seja uma troca aí de experiências, de conhecimento. Quer falar alguma coisa aí, Mar? Só agradecer às professoras, né? E a você por encarar mais uma atividade em parceria. Quando a professora Simone fez a proposta, a gente abraçou, porque a gente também entende que é muito importante não só trabalhar no nosso curso, né, no qual nós estamos lotados, mas nos outros a qual pertence a nossa universidade. E a qualidade do serviço a qual, né, precisamos prestar para todos é de grande importância. Então, agradecimentos mesmo. Já começo também agradecendo a DEAD pelo convite. A gente está aí disposto sempre a ajudar e com essas parcerias que super dão certo, né? Acho que é assim mesmo, um ajudando o outro, a gente já consegue chegar. Principalmente nesse momento, né, pessoal? Bom, já leram um currículo, todo mundo já sabe. Quem não me conhece, depois vai me ver por aí, né? Se não é do CEP, é da Libras, né? Aí na UFVJM. E aí, na época, eu já começo a contar uma coisa para vocês. Na época que eu era do CEP, eu saí por força maior, por força de lei, do regimento interno, senão eu estava lá até hoje. Me apresentava no CEP. Gente, pensa uma pessoa que adora o CEP, sou eu. Enquanto todo mundo tem horror, eu amo. E aí as pessoas me encontravam no corredor da UFVJM e falavam assim: Oi, Raquel, tudo bem? Tudo. Você trabalha no CEP? Eu falei: depende, por quê? Já vem com 10 pedras na mão. Porque o CEP demora, porque é muito difícil, porque é meu projeto. Então eu perguntava por quê, né? Depende, por quê? Às vezes sim, às vezes não. Porque esse CEP é sempre uma grande preocupação, né, gente? É sempre um bicho de 7 cabeças. Projeto vai, projeto volta. E aí tem que fazer as adequações solicitadas, como é que eu faço, onde que eu faço, onde que eu mexo, né? Então, assim, a gente está aqui hoje, eu e Maílson, também quando é hoje como membro do CEP, eu já fui membro do CEP, já fui vice-coordenadora, e estou querendo voltar esse ano, se Deus quiser. E aí, nessa perspectiva de passar um pouquinho para vocês de que Comitê de Ética em Pesquisa não é bicho de 7 cabeças. Comitê de Ética em Pesquisa não serve só para reprovar o projeto de vocês, né? E que é necessário, sim, mesmo que alguns professores de alguns cursos ou de alguns segmentos não gostem, falam, não precisa de comitê de ética, uma pesquisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tão simples. Precisa sim, vocês vão ver por quê. Porque toda pesquisa tem riscos, né? E tem que ter alguma forma da gente minimizar esses riscos, tem que ter alguma forma da gente trazer benefícios para os participantes, né? Então, em virtude disso, a gente segue algumas legislações, né? Do próprio sistema, chamado Sistema CEP-CONEP, né? Então, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né? E os comitês de ética em pesquisa, né?
que seguem a legislação da CNS, do Conselho Nacional de Saúde. Né? Então, a gente tem toda uma tramitação, toda uma hierarquia que a gente tem que seguir. Né? Então, felizmente ou infelizmente, a gente está sempre atrelado a essas questões hierárquicas. Né? Então, o CEP é só uma pontinha do iceberg mesmo. Né? Então, tem toda uma tramitação que tem que passar, resoluções que a gente tem que seguir a nível nacional para organizar as nossas pesquisas envolvendo seres humanos, tá? Tainá, você coloca para a gente aí, por favor? Para a gente começar. Então, já é um prazer, uma satisfação enorme conhecê-los, ainda que virtualmente. Espero encontrá-los num outro momento, presencialmente, porque esse calor humano é muito bom. Eu gosto. Tem experiência com EAD também, viu, gente? Vixe, já trabalho na EAD há muitos anos. Estamos aí. A gente só não fala quantos, senão vocês vão começar a somar e vão falar assim, véia. Vamos lá. Então, estamos nós aqui, né? Eu e Maílson, professor Maílson, para falar um pouquinho para vocês sobre a pesquisa e o Comitê de Ética da UFVJM em específico, né? Porque cada comitê de ética em pesquisa de cada grupo, porque não somente universidades, mas pode ser hospitais, outras instituições, eles têm as suas especificidades, né? Mas acaba que todos são regidos, como eu falei para vocês, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, né? Muito conhecida aí para nós. Passa aí, Tainá, por favor. Isso. Então, como eu falei, né? A gente tem algumas legislações que regem, que são importantes aí dentro. Para mim, tá tudo preto. Para vocês também? Perfeito. Raquel, peço licença e desculpas. A gente vai acionar o nosso plano segundo aqui, porque quando eu volto na tela para aceitar os estudantes, acaba acontecendo isso. A Vanessa vai projetar para a gente, tá bom? Tá ótimo, Desculpe. tranquilo. Imagina que é isso. Se precisar, a gente projeta também. Eu já combinei com a Vanessa aqui que ela ia fazer para mim. Tá joia. Coloque no chat aí, pessoal, de onde vocês são, qual é a cidade, onde vocês estão. Oi, Vanessa, perdão. Só um minutinho que eu já estou indo compartilhar aqui com vocês. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Põe no chat aí, eu vou conhecendo vocês aí ao longo do nosso bate-papo. De onde vocês são, onde vocês estão? Francisco Sá, olha, perto de Montes Claros. Obrigada, Fernanda. Gente, tá aparecendo aí para vocês? Tá, sim, agora tá. Capelinha, tá em Diamantina, olha que legal. Eu fiz uma parte do meu Letras Libras em Tamarandiba, pertinho, né? Raquel, é aqui que você estava? Isso! Obrigada, Vanessa. Obrigada. Podem colocando aí, que daqui a pouco eu vou conhecendo todo mundo. Então, ó, Juliana tá em Montes Claros. Essa é basicamente a legislação básica que vai reger os comitês de ética, né? A CONEP, a CNS, né? Então, são essas resoluções que a gente precisa seguir, que a gente precisa conhecer. Então, a primeira delas é a resolução da Comissão Nacional de Ética em Saúde, né? De 1988, mas já está defasada, né? Então, por isso, ao longo do tempo das pesquisas em saúde, principalmente, e das demandas, vão surgindo novas resoluções, novas legislações. Aí a gente tem a resolução 196 de 96, que era a legislação que regia a ética em pesquisa, e aí a gente trocou pela 46612, do ano de 2012. Então, ela é a mais recente, que trata de uma maneira geral da ética em pesquisa. Então, o que vai tratar a 46612? Ela vai tratar sobre quem é o pesquisador responsável,
quem é o público, como que eu vou saber quais são os riscos, os benefícios da pesquisa, né? Quais são os itens de caráter obrigatório para uma avaliação, né? Então, todo esse retorno que precisa ter para o participante, quem é o participante da pesquisa. Então, cada personagem da pesquisa, ele vai estar descrito na resolução 46612. Se vocês entrarem lá no site do Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, vocês vão ter acesso a todos esses documentos e mais outros que vão saindo ao longo do tempo. Uma novinha que a gente tem aí é a Resolução 510 de 2016. Então, aqui a gente só tem curso de pedagogia, Tainá, ou tem algum outro curso? Nós temos outros cursos, né? Curso de física, curso de química, administração pública. O objetivo de hoje era atender os estudantes que estão passando, né, pelo processo de trabalho de conclusão de curso. Ótimo, excelente. E aí, a gente tem que a resolução em específico, a 510 de 2016, ela é específica para pesquisas com caráter metodológico de ciências sociais e humanas, né? Então, até que enfim o pessoal das ciências humanas aí, da área de educação principalmente, falou, opa, que bom, nós estamos sendo vistos aqui. Porque antes da resolução 46612 era um pensamento muito relacionado à saúde, né? Então, como que era a pesquisa em saúde? Então, tudo era relacionado à metodologia relacionada à saúde, né? A 510 de 2016 veio para especificar pesquisas com desenho, com caráter metodológico relacionado às ciências humanas e sociais. Tá? Então, ela tem algumas especificidades aí que a gente vai ver aí até o finalzinho. Vamos lá, pode passar, Vanessa, por favor. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de pesquisa eu preciso que passe no Comitê de Ética? Né? Quais são as pesquisas que precisam ser submetidas ao Comitê de Ética pela plataforma Brasil, que a gente vai ver também, para ser analisado? Então, como tem aí na resolução 46612, toda e qualquer pesquisa envolvendo seres humanos, seja em sua totalidade ou parte dele, direta ou indiretamente, tendo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos. Por que é importante a gente ter isso em conta? Falar assim, Raquel, mas eu vou mexer com prontuário. Ótimo! Não é parte daquele ser humano. Eu não tenho dados e informações pessoais, mas eu não vou passar para ninguém. Eu vou pegar, não vou saber nem caracterizar quem é. Não importa. Você está manuseando, você está trabalhando, você está pesquisando com aqueles dados. É parte daquela pessoa. Então, precisa passar pelo Comitê de Ética, tá? Só se for de um banco público, de domínio público, em que as informações estejam compiladas, que não dá para eu saber quem é de fato, aí tudo bem, não precisa passar pelo Comitê de Ética. Mas tem informação pessoal, tem alguma informação direta ou indireta relacionada àquele ser, àquele indivíduo, passa pelo Comitê de Ética, tá? Próximo. Nessa perspectiva, então, eu pergunto, né, Raquel, e agora? Passa ou não passa pelo CEP? Porque em algumas situações também não precisa passar. Como, por exemplo, extensão? Não precisa passar pelo CEP. Mesmo que eu vá manusear, tratar com pessoas e de pessoas, tá? Mas extensão com interface? Tem uma interfacezinha ali na pesquisa? No final, eu vou querer utilizar aqueles dados, eu já sei que eu vou querer utilizar aqueles dados para uma pesquisa? Então, passa. O que passa no CEP? O que eu vou ter que colocar lá no meu projeto? Só a parte da pesquisa. A parte da extensão é desnecessário, eu não preciso colocar. Porque como está ali, ó, extensão, não precisa passar pelo CEP. Mas cuidado, quando eu tenho um objetivo de pesquisa naquela extensão, por exemplo, vou ministrar um curso de extensão
de curso de formação para professores da rede pública, curso de português como segunda língua para surdos da rede pública. Mas eu quero fazer um pré-teste, um pós-teste, eu quero ver o quanto que essas pessoas conhecem do assunto, do curso, e aí depois eu faço novamente uma avaliação, para isso virar um artigo, por exemplo, passa pelo Comitê de Ética. Tá? Então, é uma extensão com interface na pesquisa, né? Então, extensão, pesquisa e extensão estão ali juntinhos, passa a parte que é da pesquisa, tá? É ensino, somente ensino. Ah, eu quero aplicar aos meus alunos nas minhas aulas de Libras, de português, de matemática, de física, uma estratégia nova de ensino. Só para saber se dá certo, não precisa passar, tá? Acaba que a gente fala que os meninos vão ser cobaia nosso, né? Não precisa passar. Mas, Raquel, o resultado deu certo. Agora eu tô querendo escrever um artigo e publicar. O que eu faço? Passa pelo CEP. Como? Como pesquisa com dados retrospectivos. Eu já não fiz a pesquisa, já não coletei os dados? Então, vai ser uma pesquisa com dados retrospectivos. Aí passa pelo CEP. Gente, qualquer dúvida, vocês coloquem aí, tá? Porque pode ser que tenha um termo ou outro que passe despercebido ou que vocês não conheçam. Agora, é pesquisa de fato? Vou fazer meu TCC. Estou escrevendo, vou fazer minha dissertação. Né? Tô num projeto de pesquisa, vou precisar resolver isso aqui. Envolve seres humanos em sua parte ou em sua totalidade? Sim, precisa passar pelo CEP, tá? É pesquisa de opinião, pesquisa censitária, é um serviço de alguma coisa que alguém pediu. Se for pesquisa que envolver seres humanos, também precisa. Tá? Dúvidas? Tranquilo? Mar, quer acrescentar alguma coisa? Tudo ok, Kel. Então tá, pode passar, Vanessa, para nós. Tainá, também estou tentando ir acompanhando o chat para ir anotando algumas questões, tá bom? Aí a gente pode ir trocando figurinha. Ótimo. Então vamos lá. A gente vai entender como é que funciona o CEP, por quê? É importante a gente ter em mente que acadêmicos, né? Então, vocês ou alguns de vocês, que pode ser que vocês estejam fazendo o segundo curso superior, por exemplo, né? Uma licenciatura ou uma segunda licenciatura, que seja. Acadêmicos, pessoas não graduadas, não podem fazer a submissão de projetos no CEP, na plataforma Brasil, que é essa que está aí de vermelhinho para vocês. Né? Então, antigamente, todo o processo era feito com papelzão, ia lá na sala do CEP, levava todo o projeto, né? E aí a gente recebia aquele projeto todo e lia, tudo manual. Hoje é tudo pela plataforma, né? Então, a plataforma deu uma guinada aí nessas avaliações de projetos que estão muito mais céleres. Então, a plataforma Brasil é a plataforma responsável pela recepção, pela submissão desses projetos, tá? Vocês podem entrar na plataforma, passa para nós, Vanessa, por favor. Isso. Primeiro eu vou explicar para vocês onde que eu vou encontrar o site, né? A página do CEP no site da UFVJM, né? Eu tenho aí o site da UFVJM, Administração, Comissões, CEP. Pode passar? E essa é a página do CEP, que fica alocada dentro da PRPPG, né? Vocês podem ver aí que no lado esquerdo de vocês tem aí dos documentos, os manuais, o regimento, as resoluções, os modelos e as orientações. Então, vocês entrando na página do CEP, da UFVJM, do lado esquerdo tem
na parte inferior, né? Tem as orientações e as legislações para vocês baixarem, tá? Então, é bom sempre vocês entrarem lá, porque qualquer atualização que tenha, já coloca lá, né? Então, eu tenho um TCLE, mas ele é bem antigo. Não, vai lá e procura, que com certeza vai estar um modelo mais atual, tá? Pode passar. Importante a gente analisar que alguns aspectos éticos com relação a esses projetos. Então, o projeto ele tem que respeitar a dignidade, vulnerabilidade, a vontade do participante estar participando dessa pesquisa, da pessoa, do indivíduo, estar participando dessa pesquisa, né? Tem que ter claro riscos e benefícios. Mas, Raquel, eu não vou perguntar nada. Não tem problema. Você coloca quais são os riscos. O risco de identificação, um risco talvez de desconforto, dependendo do que você como você vai abordar, né? Um risco de constrangimento, dependendo de como que você vai aplicar seu instrumento, né? Então, ser adequado aos princípios científicos. Somente se for necessário obter aquela informação. Não vou ficar fazendo pergunta à toa, né? Não vou abordar uma pessoa para depois jogar aqueles dados fora. A questão da confidencialidade, privacidade, né? Utilizar os materiais exclusivamente com finalidade da pesquisa. Não vou pegar aqueles dados daquela pessoa, daquele participante, e utilizar para alguma outra coisa, né? Então, tem lá no termo de consentimento livre esclarecido, o TCLE, que é um dos documentos mais importantes, que eu preciso ter, então, esse resguardo aí com o participante. Passa aí, Vanessa. Isso. Aqui eu tenho minha plataforma Brasil, né? Que é a plataforma onde vai ser realizada a submissão. Mas antes de eu realizar qualquer submissão, é necessário que eu tenha cadastro nela, né? Então, eu entro lá, vocês podem acessar a qualquer momento, mesmo como acadêmicos, tá? Entra lá, ó, plataformabrasil.saude.gov.br. Vou colocar aqui no chat, para depois, se vocês quiserem acessar. plataformabrasil.saude.gov.br, tá? Vocês podem acessar. Sempre tem que ter... vocês têm que ter, para fazer o cadastro, escaneado um documento pessoal com foto e uma foto, tá? Para fazer esse cadastro. Então, dados pessoais, se vocês vão responder lá, se vocês são acadêmicos, a qual instituição vocês estão vinculados, isso é extremamente importante vocês colocarem. Por quê? Quando eu submeto um projeto para ser analisado pelo CEP, quando eu faço essa vinculação lá no cadastro, por exemplo, eu tenho vínculo com o FVJM Diamantina, né? Então, quando eu faço esse cadastro lá atrás, aqui, ó, nessa plataforma Brasil, os projetos que eu for submeter já vão direto para o CEP da UFVJM Campus Diamantina. Se eu não fizer vinculação de nenhuma instituição, eles vão para qualquer lugar do Brasil, né? Porque a gente tem CEPs em variados lugares, né? Então, pode ir para Montes Claros, pode ir para Belo Horizonte, e pode ser que a tramitação demore um pouco mais. Tem comitês de ética que tem uma reunião mensal, né? O comitê de ética da UFVJM são reuniões semanais. Então, o processo é mais célere, né? Anda mais rápido. Pelo menos a gente quer que ande mais rápido, né? Mas, geralmente, sim. Então, por exemplo, os comitês de ética de Montes Claros são reuniões mensais, né? Então, junta os projetos do mês inteiro e vão discutir numa reunião, né? Então, é importante que vocês coloquem a vinculação da instituição, porque aí já vai direto. Porque, assim, o projeto vocês submetem, ele vai lá para a Conep. Da
CONEP ele vai distribuir para os CEPs. Se você vinculou para um CEP em específico, já vai para aquele CEP, é um trabalho a menos, demora muito menos. Se você não vincula, o que acontece? Eles vão fazer para o CEP mais próximo da sua casa, da onde você submeteu, né? Então, às vezes, vai para um CEP desconhecido aí, mas que com certeza vai fazer a análise ética da mesma maneira, porque nós temos regras, legislações a seguir, né? Aí vocês façam, então, o cadastro de vocês, podem fazer a qualquer momento, tá? Só não vai dar para vocês submeterem o projeto. Só submete projeto ao CEP, na plataforma Brasil, quem já é graduado. No mínimo graduado, tá? Vamos lá, Vanessa? Isso. Depois, né, como eu falei para vocês, quando eu faço a submissão do projeto na plataforma Brasil, o que acontece? Primeiro lá, eu tenho o cadastro, depois eu faço uma submissão, logo depois o projeto automaticamente vai ser enviado à CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Depois, ele vai ser enviado pela CONEP para o CEP, ao qual você vinculou a instituição. Tá vendo como é que é importante lá no cadastro vincular uma instituição? Por exemplo, a nossa, o FVJM. Que assim que você fizer a submissão, o seu projeto já vem para nós, tá bom? Já vai para o CEP da UFVJM. Aí, como eu falei, então, caso o pesquisador não tenha se vinculado a nenhuma instituição, a CONEP vai designar para o CEP mais próximo de você. Nem sempre, como a gente, né? Como é AD, vocês estão em outros municípios, então pode ir, por exemplo, aqui, ó, nosso colega de Francisco Sá pode ir para Montes Claros, né? Porque Francisco Sá não conheço, não acho que não tem CEP. Vai para Montes Claros, tá? Então vamos lá, Vanessa. Bom, passo a passo aqui, o que eu preciso para essa submissão? E o que é cada termo quando eu for encontrar lá, por exemplo, naquela submissão? O que eu preciso ter? O que o meu projeto precisa ter? Né, para ser submetido e para não voltar com muitos problemas várias vezes, porque, na verdade, nós só temos 3 ressubmissões. Então, eu submeto o projeto, ele pode voltar, eu fazer as considerações. Aí, ele volta de novo, eu faço as considerações. Aí, só tem mais uma vez. Né? A gente acha que é muito, mas às vezes não. Porque depende das adequações que são solicitadas pelo comitê de ética. Às vezes, por exemplo, eu, como pesquisador, não entendo, respondo de uma outra maneira, o projeto volta de novo, já queimei uma vez. Às vezes eu estou precisando só de uma documentação, aí não consigo documentação, mando, o projeto volta de novo, vai faltar só mais uma vez. Né? Então, a gente acha que é muito, mas não é. Então, por isso que é importante a gente ter em mente cada critériozinho desse que é solicitado pela plataforma para mandar e ser feliz. Né? Manda uma vez só, fala obrigada, Senhor. Estou aqui na misericórdia para esse projeto ser aprovado. Mas vai dar certo. Então, vamos lá. Quem é o pesquisador responsável? Né? Geralmente é o docente que está submetendo o projeto. Né? Então, por exemplo, seu orientador. Né? Geralmente, quando você está fazendo um TCC, uma pesquisa, você tem um orientador, que é seu amigo, tá, gente? Orientador, ó, BFF, tá? Por favor. Não arruma problema com o orientador, não, gente. Pelo amor de Deus. Isso não é de Deus. Arrumar problema com o orientador. Não. Né, Maílson? Maílson sorrindo. Ai, ai. Pois é. Falo nada, viu, Elci? E aí, é BO arrumar problema com o orientador. Então, olha, ele que vai submeter seu projeto. Já começa por aí, você tá na mão dele, hein? Ai, Jesus, me ajuda. Então, é o docente que vai submeter, tá bom?
O título da pesquisa, gente, evitem títulos que vai falar o objetivo da sua pesquisa. Pelo amor de Deus. Vamos ser concisos. Aquele títulozinho que me dá uma curiosidade de ler o projeto, sabe? Que não fala tudo, mas que tem um mistério, né? Então ele é claro, ele é objetivo, né? Ele tem que estar condizente com o seu objetivo e metodologia, mas ele não é o seu objetivo na íntegra, né? Então, vou dar um exemplo hipotético, tá? Veio à minha cabeça. Então, título louco aqui, né? Análise das estratégias metodológicas dos professores de ensino infantil, de educação infantil do município de Francisco Sá, da escola tal, município tal, cidade tal, data. Até cansei, não tem nem respiração. Não. Você coloca lá estratégias metodológicas dos docentes da educação infantil. Pronto. Quer saber da onde? Vai ler meu projeto. Quer saber como é que eu vou fazer? Vai ler meu projeto, minha metodologia está lá. Tá curioso? Opa, é isso que eu quero. Vai lá no meu projeto que tem tudo explicadinho, tá? Título claro, conciso, objetivo, tá? Que deixe o leitor curioso. Instituição proponente, como eu falei para vocês, né? É aquela instituiçãozinha que vocês vão ter vinculado lá nos dados, né? No cadastro. Então, o pesquisador responsável, por exemplo, eu tenho meu cadastro já com a UFVJM vinculada. Eu posso vincular mais de uma instituição? Pode, né? Eu precisei, por exemplo, que meu projeto de doutorado passasse por outro comitê de ética, porque o da UFVJM na época estava em greve, a UFVJM estava em greve, e eu precisava dar continuidade à minha pesquisa. Então, o que eu fiz? Vinculei a outra instituição. Então, sempre que eu vou submeter um projeto à plataforma, eu tenho que escolher lá a qual instituição vai ser minha instituição proponente, tá? Mas, geralmente, a gente vincula uma só. Eu fui por necessidade mesmo. Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo? Estão surgindo dúvidas até aí? Eu não vi o chat que eu tô... Kel, tem uma dúvida. A Juliana te perguntou se pesquisar materiais didáticos precisam passar, né, os projetos com essa finalidade pelo CEP, na verdade. Tá, Juliana, qual é a forma de análise desses materiais? Você vai pegar os materiais e vai analisar de que maneira? Pode abrir o microfone e conversar com a gente. Eu não mordo, não, só se morder eu comigo. Boa noite a todos. Eu pretendo pegar realmente o material didático de uma professora e avaliar ele como que procede a alfabetização por meio daquele material que ela trabalha. Entendi. Tem alguma maneira em que diante dessa análise, que a gente consiga identificar essa pessoa dentro da sua pesquisa? Não, eu não pretendo nomear a pessoa, né? E assim, Raquel, eu gostaria até de tirar outra dúvida com você, se no caso da gente fazer um projeto com análise de material didático, a gente não pode denominar exemplo nomes fictícios? Pode, isso deve, inclusive quando passa pelo CEP, tá? A pessoa só pode ser ou só deve ser nomeada com o nome dela mesmo, nome próprio, se ela quiser. Se ela te autorizar isso. Na resolução 510 está assim. Mas deixa eu te falar. Eu te pergunto de não passar pelo comitê. Sim, deixa eu te falar. Deixa eu te perguntar outra coisa sobre cada pesquisa, é um estudo de caso. Certo. Então, deixa eu te falar. Vou te dar um exemplo. Eu moro na cidade X, que tem 4.000 habitantes, pequenininha. Eu sou a única intérprete de Libras da cidade. E aí você fala que vai avaliar as situações de interpretação dentro de sala de aula. Todo mundo vai saber que sou eu. Certo. Certo? Então, é isso que eu estou te perguntando. Eu já estou direcionando.
Entendeu? Tem Entendi. como alguém saber que é do professor X ou, né, esse tipo de análise, saber? Alguém descobrir quem é? Porque essa parte de utilizar pseudônimos, né, outros nomes, né, como Margarida ou XYZ, professor P1, P2, P3, P4, né? Tem como você caracterizar, chegar àquela pessoa? Tem que ter Se eu cuidado com isso. Se eu fizer essa pergunta e não tiver como chegar nessa pessoa, aí sim eu não preciso passar pelo comitê, eu posso avaliar esses materiais e responder, né, as minhas perguntas do projeto? Pode, você vai ter contato com aquela pessoa, você vai perguntar alguma coisa a ela, por exemplo, eu pego o material da pessoa, pego o material de aula de Maílson, que ele utiliza. Mas, ao mesmo tempo, eu quero perguntar a ele, tete a tete, falar, Maílson, por que você utilizou isso? Você achou interessante? Deu certo? Eu não vou avaliar só o material de Maílson, eu vou conversar com ele. Precisa. Entendi. Entendeu? Porque, Certinho. às vezes, só a análise do material não vai satisfazer os objetivos da minha pesquisa. Entendi. Tá certo. Certo? Obrigada. Nada. Mais algum? Até agora? Oi, Vanessa. Eu queria. Deu um belzinho aí no áudio. Aí, agora acho que está dando para ouvir melhor, né, pessoal? Agora melhorou. Então, uma dúvida que surgiu foi até durante uma banca, que o aluno falou que ele queria fazer uma pesquisa observacional. Ele só ia observar e relatar o que ele via no cotidiano de onde ele estava fazendo estágio. Seria somente, né, a opção de aula, e a ciência que precisa ou não precisa passar pelo comitê de ética? Ótima pergunta, Vanessa. É extremamente necessário que passe. A observação em si gera riscos. Você vai falar assim, não, mas eu vou estar de fora. Principalmente quem está de fora. Quando chega alguém na sala de aula, alguém estranho na sua sala de aula ou em algum ambiente, você já fica, opa, quem é? O que está fazendo aqui? Eu já dou minha aula diferente, eu já meço minhas palavras. Então, depende do tipo também de observação. Se for uma observação linguística, por exemplo, nossa, comprometeu sua pesquisa toda, né? Outra coisa, eu tenho riscos de identificação, né? Principalmente se forem crianças. Então, eu vou observar uma sala de aula de educação infantil, ensino fundamental, né? A postura da pessoa já muda. Então, o que eu vou avaliar? Qualquer tipo de pesquisa observacional. Está lidando com seres humanos ou parte deles? Sim. Eu vou estar lidando, não vou perguntar, mas eu não vou perguntar nada para a pessoa, Raquel. Mas eu estou olhando o cotidiano, eu estou interferindo naquele ambiente. Como é que eu vou fazer para fazer aquela pesquisa? Diário de campo. Tem as pessoas naquele diário de campo. Certo? Precisa, sim. E principalmente estudo observacional. Quando em se tratando de crianças, a gente tem muitas indagações e vocês têm que responder tudo certinho, porque principalmente relacionado aos riscos. Tem risco de constrangimento, tem risco de desconforto, tem risco de identificação. Não vou tirar foto, mas tem riscos de identificação. E você tem que minimizar esses riscos. Precisa sim, Vanessa. Obrigada, Raquel. Esclareceu. E aí, principalmente relacionado à pesquisa, né? TCC, isso daí é sempre assim. Vamos lá, mais alguém? Podemos passar para frente? Pesquisador responsável, título, instituição proponente. Próximo. Desenho do estudo. O que é o desenho do estudo? Gente, isso é maravilhoso. Por quê? Muitas pessoas trabalham na perspectiva de que coloca tudo na metodologia. Já vou explicar toda a minha pesquisa,
Mas no desenho do estudo, a gente vai saber que tipo de pesquisa é essa, né? Então, é observacional, é clínica, é um estudo randomizado, é um estudo quantitativo, é um estudo qualitativo. Eu vou utilizar alguns autores para basear minha análise. Que tipo de estudo é esse? É no desenho, tá? Então, aquele iniciozinho, aquele primeiro parágrafo da metodologia que a gente escreve sempre. Então, este estudo trata-se de uma pesquisa observacional ou quantitativa ou qualitativa, descritiva, seja o que for, que tipo de pesquisa é a sua? É no desenho. Resumo. Resumo não precisa ser grande. Tanto que quando vocês forem submeter, vocês vão ver que eu tenho quantidade máxima de caracteres. Às vezes a pessoa escreve um projeto de 40 páginas, chega lá e fala, meu Deus, como é que eu vou colocar isso na plataforma? Sejamos sucintos. Quais são as informações que eu preciso para serem analisadas? No resumo, eu preciso ter um pouquinho da introdução, ou seja, qual é o assunto que você vai abordar, seus objetivos e a metodologia de forma sucinta, tá? Não é tudo que você colocou lá no seu pesquisa. Da mesma maneira, a sua introdução. Geralmente, a introdução eu trago um embasamento teórico, alguns autores que vão embasar, né, minha pesquisa e a justificativa dela, né? Então, geralmente, a introdução é assim, resumo de maneira clara, objetiva e sucinta. Vocês vão ver lá depois o número de caracteres que é permitido, tá? Pode passar. Pergunta sobre desenho, resumo e introdução? Não? Então tá bom. Hipótese, Raquel, minha pesquisa não tem hipótese. Não coloca, tá? Não precisa colocar, vou inventar, porque eu acho que poderia... Não, não inventa. Se tiver alguma hipótese, né, pode ser rechaçada ou não, né? Ou pode ser uma hipótese nula. Se não tiver, não coloca, gente. Porque cada coisa que sai em hipótese, Deus misericordioso. Já tem gente que coloca na hipótese que realmente a hipótese é um tópicozinho mais chatinho da gente escrever, da gente pensar, né? E aí, às vezes, não tem. Eu falo, não, minha pesquisa não tem hipótese. Ótimo, pode não ter. E você não coloca nada. Coloca não se aplica. Pode colocar não se aplica, tá? Isso daí não vai fazer tanta diferença na análise ética, não. Objetivo, primários e secundários, né? O primário vai ser o geral, né? E os secundários são os específicos. Aí você dá um Ctrl+C, Ctrl+V do seu projeto mesmo. Então, objetivo primário, objetivo geral. Objetivos secundários, objetivos específicos do seu projeto. Né? Que isso daí você vai organizar com verbos no infinitivo. Lembra sempre disso, tá? Para ter mais clareza. Então, não precisa ser um texto. São verbos no infinitivo. Então, analisar, compreender, tá? Verbos no infinitivo, não esqueçam. Tá bom? Outra coisa importante falar que as pessoas não geralmente colocam e confundem. Objetivos intrínsecos à pesquisa não são objetivos de pesquisa. Presta atenção no que eu vou falar. Objetivos intrínsecos à pesquisa não são seus objetivos de pesquisa. Então, qual que é o meu objetivo? Pesquisar, analisar, refletir ou pesquisar o número de alunos surdos que tem no município de Diamantina. Pesquisar já não é um objetivo intrínseco à sua pesquisa? Então não tem necessidade. O que você vai fazer com esses dados que você tem ou que você vai ter? Aí eu vou compreender como que é a inclusão. Tudo bem. Mas objetivos intrínsecos à pesquisa, por exemplo, pegar o formulário, analisar, ir ao hospital, pegar os prontuários, ir à Secretaria de Educação, solicitar. Não. Isso você já vai ter que fazer, intrínseco à sua pesquisa, tá? Estejamos claros sobre isso, tá? Para não chegar lá e falar assim,
Produzir uma cartilha. Não. Isso já entra, isso já é da sua pesquisa. Isso daí você vai colocar lá no final. Daqui a pouco eu vou falar. Próximo. Aí, chegou na cereja do bolo. Ai, delícia. Chegamos a uma coisa boa. Por quê? Metodologia. Primeiro, o que significa metodologia? Metodologia é caminho. Então, aí, ó, presta atenção, caminho. Eu vou descrever o que eu vou fazer, com quem, onde, como, quando, o que eu vou utilizar para fazer essa pesquisa, como que vai ser feita. Gente, essa parte tem que ser minuciosa, mas ao mesmo tempo clara e objetiva. Vou dar um exemplo. Eu tô querendo fazer uma entrevista com os professores de física de uma escola polo de Tamarandiba, sei lá, né? Tá bom. Primeiro, tipo de pesquisa. É uma pesquisa qualitativa, né? Vou fazer uma pesquisa, vou fazer uma entrevista, então vou analisar esses dados, com análise do discurso, com análise do conteúdo. Tá. Onde? A pesquisa será realizada em uma escola pública do município de Tamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Arararara. Tá. Como? Como é que você vai fazer isso? Será realizado um contato inicial após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Será realizado um contato inicial com os professores ou com a direção da escola para solicitar autorização para encontrar os professores fora do horário de aula, de maneira com que não atrapalhe as aulas, com que não atrapalhe. Será reservada uma sala especificamente para isso, ou será marcado um horário com o professor e um local que ele deseje responder as perguntas. Quando? Entre os meses do tal ano, no horário que ele desejar, no local que ele desejar. Quem? Os professores, você já falou lá, os professores de física da escola Polo. Blá, 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 blá. Será utilizado um instrumento, um roteiro de entrevistas, que vai estar anexado também lá na plataforma, que a gente precisa ver seu roteiro. O que você vai perguntar para esse povo? Se você não vai perguntar coisa cabulosa, a gente precisa saber, né? Então, um questionário, um formulário do Google Docs que vai ser enviado para eles pelo WhatsApp. Gente, detalhes. Essa parte a gente precisa entender muito bem. O que você vai fazer, com quem, onde, quando? Detetive mesmo. Tá bom? Procedimento de coleta de dados, onde que vai ser feito? Vai ter sala específica? Vai ter ruído? Vai ter gente entrando? Vai ser no horário de intervalo? Vai atrapalhar o professor comer no banheiro, fazer um xixi básico? Que já tem, 20 minutinhos lá que come e faz xixi, e o aluno e o pesquisador tá lá, às vezes a pessoa nem responde o que quer. Aí tem que analisar tudo isso na sua metodologia. Metodologia de análise de dados. Gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Peguei meus dados. O que eu vou fazer com eles? Como que eu vou analisá-los? É uma pesquisa quantitativa? Qual é o software de análise quantitativa que eu vou utilizar? Eu vou só jogar, fazer planilha no Excel e trazer. Ótimo, coloca lá. Vou fazer só média, mediana, desvio padrão. Beleza, mas coloca lá. Eu vou transcrever esses dados para uma planilha do Excel e vou fazer com a calculadora topzera lá que vocês usam, né? Aquela bichinha que tem até senha de banco. Vou utilizar ela. Qual é a marca dela?
é uma Filco, sei lá, imagina uma pessoa que nem conhece. É uma Filco HDL 1825, tudo põe lá. Vou fazer média, mediana, desvio padrão. Ou nível de significância, tudo. Ah, não, minha pesquisa é qualitativa, então eu vou pegar essas entrevistas, vou transcrevê-las e vou analisá-las de acordo com análise de conteúdo de Laurence Bardin ou análise de discurso de Bakhtin. Ótimo, coloca lá. Ou não vou usar nada disso, vou pegar outros autores, Paulo Freire, e vou analisar à luz da teoria de Paulo Freire. Ótimo, coloca lá. Na metodologia de análise de dados. Depois que você já tem esses dados, o que você vai fazer com eles? E como você vai fazer? Tá? Dúvidas até aí? Muita coisa, né, gente? Ai, meu Deus. Por isso que o povo odeia. Muito detalhe. E por isso que eu adoro. Critérios de inclusão, critérios de exclusão, itens obrigatórios. Por quê? Quem são os critérios? O que é o critério de inclusão? É quem vai participar da sua pesquisa. Quem eu vou incluir na minha pesquisa? Então, quem são esses participantes? Então, critérios de inclusão. Serão incluídos pessoas do sexo masculino, professores de física que atuem na escola polo há mais de um ano, sem ter tirado licença saúde, sem ter se ausentado da escola por alguma coisa, maiores de 18 anos e que utilizem estratégias metodológicas tais. Pronto. Ou serão incluídos nessa pesquisa enfermeiros ou profissionais da saúde que trabalham na estratégia de saúde da família tal, que sejam profissionais efetivos há mais de 2 anos. Pronto. Serão incluídos técnicos administrativos da Universidade Federal, dos vários de Jequitinhonha e Mucuri, que trabalham na DEAD há mais de 5 anos. Ótimo. Maiores de 18 anos. Critérios de exclusão. Quem estiver de licença no momento, esses profissionais que estiverem de licença, ou que tiverem sido afastados, ou que forem contratados, não forem efetivos, depende do público que você quer. Aí você vai esmiuçar aí. Lembrando que o critério de inclusão, ele é sempre o motivo do convite no termo de consentimento livre esclarecido. Né? Então, você está sendo convidado a participar da pesquisa tal por ser servidor técnico administrativo das Universidades Federais de Jequitinhonha e Mucuri, trabalha há mais de 5 anos e efetivo. Pronto. É o critério de inclusão. Tá? Dúvidas? Não? Ou todo mundo tá calado porque não tá entendendo nada? É sempre assim, né? Até o momento, não, que é o... Oi. Já? Ah, não, peraí, passa aí mais aí. Tá acabando, pode passar, Vanessa. Tá acabando, gente. Não me condenem. Parte mais importante, riscos e benefícios. É para o participante, não é para você não, viu, pesquisador? Tem gente que chega lá, o benefício dessa pesquisa é eu terminar meu TCC. Eee! Isso não é benefício, é obrigação sua. Tá? Então, riscos e benefícios para o participante. Em sua maioria, os riscos são constrangimento, desconforto e identificação. E podem ter outros dependendo do tipo de pesquisa. Se for retirar sangue, né? Então, se for abordar em algum outro lugar. Mas esses 3 são base. Constrangimento, desconforto e identificação. E nesses riscos eu tenho que ter a forma de minimizar. Então, pode haver um risco de constrangimento, sendo este minimizado pelo fato de qualquer pergunta relacionada que for feita pode ser não respondida. Certo? Risco de desconforto. Para minimizar o desconforto, a entrevista será feita em um local fechado, somente com o pesquisador e o participante.
Para minimizar a identificação, os participantes não serão identificados, será colocado um pseudônimo, ou eles serão identificados de acordo com as letras P1, P2, P3, P4, N1, N2, certo? Então, tem que ter o risco. E como que você vai minimizar esse risco? Benefícios. Quais são os benefícios para o participante? Raquel, mas não tem nenhum. Ele só vai me ajudar no meu TCC. Ótimo, fala lá. Não haverá benefícios diretos ao participante, ou não haverá benefícios ao participante. Mas que ele saiba que não tem benefício para ele. Ele está participando da pesquisa porque ele quer. Voluntário, livre, espontânea vontade. Né? E ele sabe que eu não vou ganhar nada com isso. Tá bom? Próximo tá acabando. Não me xingue. Uso de fontes secundárias. O que é isso? Eu vou utilizar PPT da escola, é fonte secundária. Eu vou utilizar documentos, é fonte secundária, então vai ter. Você marca lá a opção sim e fala o que é que você vai ter, vai utilizar. Grupos de intervenção, às vezes a gente coloca, né? Então, porque eu vou ter um grupo controle e um grupo de intervenção. Aí você vai colocar lá, separar seus grupos. Estudo multicêntrico, o que é estudo multicêntrico? Agora, rapidão, né? O que é estudo multicêntrico? É o que eu vou aplicar a mesma metodologia em outros lugares. Então, por exemplo, eu estou aqui na UFVJM, mas eu quero fazer esse mesmo estudo na UFMG, ele é multicêntrico. Tá? Então, a mesma metodologia em outros lugares diferentes. Pode passar, Vanessa. TCLE, gente, termo de consentimento livre esclarecido. Vocês têm que ir lá na página do CEP e ver porque muda direto. Direto a Conep manda resoluções para mudar, acrescentar informação, tirar informação, mudar termos, né? Como, por exemplo, há algum tempo atrás a gente não utilizava... Hoje a gente utiliza participante da pesquisa. Antigamente a gente utilizava outro termo, esqueci, nem uso mais, até esqueci. Aí substituiu por participante. Antigamente utilizava, você vai receber uma cópia. Agora a gente utiliza, você vai receber uma via de igual teor, né? Então muda alguma coisa em outra. Mas esse é um documento em que eu vou explicar toda a pesquisa para aquela pessoa que vai participar. Então lá tem que ter quem é que está participando, o título da pesquisa, meu nome, meu contato, o contato do comitê de ética, porque a qualquer coisa que acontecer, aciona o pesquisador. Deu BO, aciona o CEP. Tá? Então, a gente também responde, né? As pessoas que trabalham no CEP também respondem, também tem uma corresponsabilidade pelas pesquisas, tá bom? É um dos termos mais importantes. TCLE, termo de consentimento livre esclarecido. Pode passar? Estou acabando. No TCLE, como eu falei, tem que ter o motivo do convite, que é o critério de inclusão, objetivos, procedimentos metodológicos, tempo de participação daquela pessoa, né? Porque às vezes é 1 hora, 40 minutos, a pessoa lê e fala, caraca, 1 hora, não tem não, desculpa, não vou poder participar da pesquisa. Ou 5 dias, 10 dias, 5 meses, dependendo se forem pesquisas longitudinais, né? Então, isso aí depende, tem que estar lá, a pessoa tem que estar ciente. Dados do pesquisador e do CEP. Quando é maior de 18 anos, assina o TCLE. Se for menor, assina o assentimento do menor. Tá? Próximo. Cronograma, importante colocar sempre o início da coleta de dados após a análise do CEP. Raquel, como é que eu sei? Faz uma continha de 45 dias, 60 dias, após a análise do CEP para você começar. Porque toda pesquisa envolvendo seres humanos só pode ser iniciada após a análise e aprovação do CEP, tá? Anexos, o que eu vou anexar lá? Além do projeto completo, aquele que escreveu o seu orientador, ele vai completão para a plataforma, ele vai ser anexado lá. Precisa da folha de rosto. O que é a folha de rosto? É um documento que vai ser gerado pela própria plataforma
que vocês vão pedir para o pesquisador, né? Lógico, quem vai estar fazendo a submissão vai saber, ele vai assinar e a PRPPG também assina. E aí você escaneia e manda junto. O projeto completo, o TCLE vai, todos separados, dentro do projeto, mas separados também. Então, você vai mandar o documento escrito lá, um arquivo em PDF, TCLE, projeto completo, folha de rosto, instrumento de coleta de dados, que pode ser roteiro de entrevista, questionário, formulário, tem que estar tudo separadinho lá para quando a gente clicar, abrir, analisar aquele documento, tá? Carta de anuência do setor, seja o que for, tá? Então, são todos documentos que tem que vir separadinhos. Oi. Que é uma informação bastante importante. Da maneira que tiver descrito no anexo do documento, você tem que nomear o seu arquivo. Se você não nomeia de acordo está, né, as características da plataforma, eles não aceitam. Aí você fica tentando anexar o documento e não sabe por que está dando erro, mas é porque você não nomeou o documento de acordo com o que está sendo solicitado. Então, também é uma informação bastante importante para vocês, porque a gente perde tempo tentando anexar e está lá. Erro no anexo, mas, meu Deus, o que está acontecendo? Está em PDF, está do jeito que está solicitando, está do tamanho, né, que a plataforma ali exige, só que se você coloca uma letrinha a mais ou a menos, eles não aceitam o seu anexo como documento válido. Excelente, Mar, você ter falado isso, porque às vezes a gente tenta, deu erro. Aí geralmente a gente coloca assim, ó, folha, underline, rosto, com letra maiúscula, né? Então, projeto, underline, completo, TCLE, tudo com letra maiúscula, tá? Mas geralmente a gente separa as palavras com um underlinezinho. É uma dica aí também, que pode ser que dê certo, né? Instrumento, underline, dados. Ou roteiro, underline, entrevista. Tá bom? Boa dica, excelente dica. Pode passar? Tá acabando. A tramitação, né? Daí essas daí são os prazos, né? Que vocês têm. Então, do protocolo enviado à CONEP e enviado depois ao CEP de 24 a 96 horas, vai passar para uma análise documental pela Secretaria do CEP, né? Essa validação de documentos. A plataforma gera um número, que é o CAI, que é Certificado de Apresentação para Apreciação Ética. O CEP tem 30 dias para emitir o parecer, o primeiro parecer do pesquisador, para o pesquisador. O pesquisador tem até 30 dias para responder. Permitidas, então, 2, então, coloquei uma mais 2, então 3, tá? Até resolvidas todas as pendências. Pode passar? A resolução, rapidinho, só queria mostrar uma questão da resolução, que essa resolução a gente já está achando defasada, né? Mas é uma resolução nova, né? Interessante, que vai falar sobre as áreas das ciências humanas e sociais. Pode passar. Só algumas questões de o que passa, o que não passa pelo CEP, né? O que precisa de apreciação ética e o que não precisa. Então, de acordo com o que está aí, pesquisa de opinião pública, onde os participantes não são identificados de maneira nenhuma, não precisa. Então, você passou na rua e falou assim, o que você está achando do Carnaval Diamantina? Eu tô achando ótimo, legal. Tem opções aqui, ó. Você tá achando interessante, legal, poderia melhorar ou tá muito ruim? Eu tô achando interessante. Pá, tchau. Não sei nome, não perguntei nada, não tem como eu identificar aquela pessoa. Ainda mais no Carnaval Diamantina, né? Acho que eu nunca mais nem vou ver aquela pessoa na minha vida. Então, aí passa a próxima, você pergunta, passa a próxima. Aleatoriamente, é uma pesquisa de opinião e eu não vou conseguir identificar. Precisa de CEP? Não. Informações de acesso público, de domínio público, publicizados.
né? Então, eu tenho lá um compilado de informações, olha lá, é a próxima, número 5. Informações agregadas. Então, eu tenho um compilado, por exemplo, a UFVJM faz isso direto, né? Faz os gráficos do número de pessoas de evasão, por exemplo, nos cursos da DEAD. Tem como saber que fui eu que evadi? Não, porque é um compilado de dados. Eu vou lá na página da DEAD, pego esses dados e vou fazer uma análise desses dados. Não tem como eu saber quem são essas pessoas. São informações de domínio público, são informações publicizadas. Não precisa de CEP. Geralmente, DataSUS, né, IBGE, censo, são essas informações que não precisam. Revisão de literatura, não precisa. Vou fazer uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, uma revisão tradicional mesmo da literatura. Não precisa, tá? Desde que vocês se lembrem de fazer as citações e referências direitinho, senão vai ser plágio, né, galera? Ajuda nós aí, tá? Pesquisa somente de aprofundamento teórico, em que a gente não possa identificar o sujeito, tá? Atividades exclusivamente de ensino, como eu coloquei lá no início, também não precisam. Agora, não se enquadram TCCs. Né? Então, é o objetivo de pesquisa, né? É uma coisa relacionada a ensino, mas vai virar um TCC, então precisa. Vai virar uma monografia, vai virar uma dissertação, vai virar uma tese, então precisa. Ok? Prestem atenção a essa resolução 510/2016, tá? Próximo. Chegou, né? Obrigada, Senhor. Então, vamos lá, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu sei que é um tema bem chatinho, detalhado, detalhista, minimalista, mas a gente precisa dessas informações em mãos para fazer a análise correta, né, idônea dos projetos que vocês vão fazer, né? E aí, em qualquer caso de dúvida, manda e-mail para cep.secretaria, liga para o CEP também, tá? Vão ser muito bem atendidos pela Leila, nossa secretária lá, maravilhosa, né? Secretária do CEP. E estamos também à disposição, tá? Muito obrigada e estamos aí para responder os questionamentos de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma noite proveitosa aí. Elci, Vanessa, Tainara, levantaram as mãos. Tainá, eu acho que você consegue ver aí a ordem. Se eu não me engano, eu fui a última a levantar. É isso que eu estou tentando fazer, Vanessa. E eu levantei minha mão sem querer. Então agora sobrou, nós temos a Vanessa com a mão levantada. Vanessa, exato. Meninas, eu vou passar na frente de vocês. Primeiramente, eu queria parabenizar a Raquel e o Mailson. Foi muito enriquecedor. Obrigada por esse momento de reflexão. E eu tenho algumas dúvidas. Uma dúvida que me surgiu é a seguinte: o que acontece? Muitos alunos da licenciatura, eles fazem o TCC, eles fazem o estágio, e aí depois, quando chega no TCC, eles querem aproveitar coisas que eles realizaram no estágio, por exemplo, uma intervenção pedagógica que eles fizeram no estágio, alguma atividade que eles fizeram no estágio. E aí, como que faz isso no comitê de ética? Entra naquela questão de utilizar retrospectivo, dados que já passou? Como que funciona? Isso mesmo, Vanessa, geralmente acontece mesmo, né? Entra como dados retrospectivos. Entra como dados, então, porque assim, já passou, já acabou, você já fez. Às vezes não era o intuito de ser uma pesquisa, né, de ser um TCC, mas você fala, nossa, olha que legal, olha que estudo de caso interessante, né? A gente podia fazer um TCC, ótimo. Você passa pelo comitê de ética como dados retrospectivos, tá? Então, por exemplo,
você tem dados, material impresso ou que você coletou. Então, o que vai ser, por exemplo, o seu critério de inclusão? Não vai ser aquela pessoa, vão ser os dados daquela pessoa, os dados que você coletou, tá? Então, já não vai ser mais a pessoa, vão ser os dados que você coletou. Então, aí entra como estudo com dados, coleta de dados retrospectiva. É isso mesmo. Entendi, Raquel. Aproveitando, eu vou fazer mais uma pergunta. Na verdade, eu tenho uma curiosidade minha. E o que acontece se o trabalho precisava passar no comitê de ética, não passou, foi para a defesa, e aí? Tem que ser reprovado? O que acontece? O que pode implicar não precisar passar no comitê de ética e não passar no comitê de ética? Ih, deu ruim. Vanessa, vários trabalhos já aconteceram, né? Inclusive, nossa ex-coordenadora, Simone, que ela é da Odonto, já falou várias vezes sobre isso lá nas reuniões. Reprovado não vai ser, né? Porque a gente não vai ter um mérito acadêmico, por exemplo, na análise do CEP. A gente não tem mérito, né? A gente não tem mérito acadêmico. A gente tem única e exclusivamente uma análise ética, sempre preservando o participante, tá? Mas, para publicação, geralmente, os periódicos solicitam a análise ética. Então, em sua maioria, as revistas pedem o parecer consubstanciado do CEP em se tratando de pesquisa de campo com seres humanos. Não vai ser reprovado, vai passar pela banca, né? Vai acabar que né, a gente vai ser aprovado. Mas é importante sempre ressaltar quem estiver em bancas, como participante, como membros, sempre ressaltar a importância da análise do CEP. Porque é uma forma de resguardar aquele participante e o próprio pesquisador também, né? Então não vai ser reprovado, não precisa de jogar tudo fora e começar do zero. Mas é bom a gente sempre ter essa análise aí em prol da ética da pesquisa, tá? E nas futuras publicações, geralmente a gente não quer guardar na gaveta, né? Os nossos escritos, então a gente quer colocar para frente, publicar, e geralmente as revistas pedem. Entendi. Obrigada, Raquel, Maílson. Novamente, parabéns aí pelas informações e esclarecimentos. À disposição, pessoal. Mais alguém? Pessoal, fiquem à vontade para perguntar, né? Vamos aproveitar essa oportunidade. Enquanto as pessoas vão construindo as ideias para perguntar, gostaria de parabenizar vocês pela apresentação. Realmente foi um momento muito rico. Eu estou aqui, além de organizadora, como ouvinte que está passando pelo Comitê de Ética enquanto estudante de doutorado. Não o réu da UFVJM, mas, enfim, as informações, a estrutura, ela é similar. Então, muito me enriqueceu esse momento de hoje. Agradeço, não só como organizadora aqui do evento, junto com os demais, mas também como pessoa que está passando por esse processo, né, de Comitê de Ética também. Exatamente, Raquel. E assim, cada comitê, como eu falei, a gente tem a legislação geral, né? Então tem que ter TCLE, tem que ter. Mas cada comitê de ética ainda tem suas especificidades. Alguns pedem os documentos no momento da submissão, outros pedem depois, como carta de copartícipe, carta do setor responsável, né? Então, cada um a gente tem que entrar na página do CEP em específico, dar uma lida, dar uma analisada. Quando é que vai ser a próxima reunião? Para eu não dar bobeira de mandar o projeto depois que já passou, ou né, no meio. Então, a gente tem que entrar na página do CEP de cada lugar em que eu for submeter. Né, o do meu doutorado eu submeti na Unimonte, se não me engano. Na Unimonte, em Montes Claros. Então, eu tive que entrar já sabia submeter, aí tive que entrar no site, olhar, analisar, pegar os documentos que são diferentes,
tem marca d'água, tem... Então, cada um tem suas especificidades, apesar de ter uma legislação geral. Excelente, Tainá. Imagina, precisar tomar disposição. Eu sei que a gente sabe como é que é. Obrigada, pessoal, pelos elogios aí para nós, né, Mar? Eu tenho esse jeito, assim, meio brincalhão, mas eu acho que a vida segue assim, né? Se a gente ficar muito... É muito ruim isso. Já tem tanta coisa pra gente encher. Já tem seu orientador para encher seu saco? Ai! Aí você vem para uma capacitação, vai ser leve. Muita informação, né, Gilmara? Também acho. Eu queria parabenizar, achei excelente a palestra. Eu confesso que eu enfrentei alguns problemas, inclusive aquela hora que você falou que o nome do arquivo não pode ser... Então, eu já enfrentei esse problema também no passado. E é só parabenizar mesmo, tipo, os estudantes que estão tendo de bandeja tanto esclarecimento de uma vez, às vezes a gente fica batendo cabeça por meses, anos, para ter essa informação toda reunida, assim, e bem didática, né? Até coloquei no grupo aí que foi uma apresentação didática. Parabéns, Raquel, Maílson, pela construção, e é isso. Muito obrigado. Eu queria ter tido também isso antes, gente. Não tive. Não dá vontade? Vocês têm, olha, oportunidade de ouro. De ouro. Porque eu nunca tive isso. Sério. Tive que sentar, estudar, levar, bater cabeça, né? E o arquivo não dava, e eu, ai meu Deus, o que é? E eu, né? E a gente, vocês estão tendo realmente, assim, parabenizar de verdade a EAD por esse momento, porque é um momento ímpar, né? Assim, de ter isso logo no momento do TCC, né? Assim, antes de vocês até começarem um processo de pesquisa, extremamente importante, né, para vocês. Lógico, gente, a gente falaria aqui 4, 5 horas. É capacitação para dias, né? A gente foi para o Teófilo Otoni, ficou lá e capacitou e tal. Então, assim, dúvida que surge que a gente sabe. Mas, assim, pelo menos o básico, vocês compreendendo, sabendo como é que submete, fazendo um cadastro, né? Tendo aquela curiosidade de ir lá e procurar, já é muito bom, né? Então, parabéns à EAD por esse momento aí de compartilhar esses conhecimentos, porque a gente fica perdido mesmo. E num momento tão delicado do TCC, que já é cansativo, né? Então, assim, um pouquinho de ajuda aí, toda ajuda é bem-vinda, né? E aí, assim, a gente sabe que é muita coisa, nunca dá, né? Ah, eu não sei, eu não lembro, não tem problema. Você vai lá, pesquisa, olha, já sabe onde que é a página do CEP, né? Já pode ter essas informações. Parabéns, realmente, pela iniciativa. Tinha que ter em todos os cursos, né? Até, Raquel, nos poucos trabalhos que eu participei como avaliador, a gente percebe o interesse do acadêmico em desenvolver uma pesquisa, né, de eixo mais aprofundado, tudo, mas também tem o medo de passar, né, no comitê de ética e pesquisa, e o bom que o momento é para vocês também conseguirem, né, observar toda a facilidade que a gente tem quando a gente já encontra o caminho correto da submissão. É igual a Raquel falou, são 3 oportunidades, parece muita, mas às vezes é uma vírgula que você tem que acrescentar e acaba que aquilo implica na sua submissão. Mas fazendo o processo, né, a receita, da maneira que a Raquel colocou, porque quando a Simone até fez o convite para a gente, falei, Simone, Raquel é a pessoa ideal para poder ter esse momento com os acadêmicos, até pelo tempo de experiência maior que ela já tem no CEP e tudo, e eu acredito que são oportunidades que a gente também precisa abraçar os nossos orientandos, né? São desejos que a gente sempre fala. Você vê num TCC uma área futura que o seu acadêmico deseja permanecer, uma linha ali que ele quer pesquisar. Então, nada mais que a nossa obrigação motivá-los a iniciar e a continuar a pesquisa. E agradecer também, Kel, você pela parceria de sempre, né?
muito bom, e parabenizar o pessoal da organização por este momento, que eu acredito ser muito rico. E quem dera se nós, né, tivéssemos conseguido ter momentos tão detalhados para que a gente não tivesse tanta dificuldade. E são detalhes mínimos que fazem grandes diferenças, né? Então, isso é muito importante para todos que estão no período de TCC1, TCC2. Eu agradeço também, Maílson, pela parceria, por me convidar, né? Estamos aí, parceria sempre. A gente sempre trabalha muito bem em parceria. Acho que juntos nós somos mais fortes, todos nós. E nós agradecemos muito, né, Raquel e Maílson, por esse momento, né? Acho que se resume muito num pensamento, né, de Demétrio, que ele fala: sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E aqui nós tivemos esse momento, né, de troca, de diálogo, de preparação. E quando a Raquel falava, eu ia lembrando da minha época de graduação, esse, né, colocar underline, colocar folha, colocar rosto. Isso tudo foi passando, né? Quem dera se eu tivesse tido uma capacitação, né, como essa, uma troca de diálogo como essa, para poder, né, aprofundar e não apanhar, né, entre aspas, tanto ali da Plataforma Brasil, né, de todo o procedimento. Então, o sentimento é realmente de gratidão pela presença de vocês aqui nesse momento. Conte sempre conosco também, né? Conhecimento se faz de forma dialógica, de forma conjunta. Então, gratidão. Vou passar a palavra também para a Vanessa, caso ela queira dizer algo, que foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, né, de organização desse momento de hoje. O Olavo também, se quiser, né, falar algo, fique à vontade. E agradeço também a presença de todos. E tem uma pergunta da Gilmara: qual a diferença de monografia, aqui, TCC e artigo? Se vocês quiserem falar sobre, antes de nós encerrarmos. Quer, Mar? Pode falar, eu falei demais, gente. Pode falar, Kel, fecha com chave de ouro. Oh, meu Deus. Então, o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, ele pode ser realizado na graduação, ele é realizado na pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E ele tem vários tipos de trabalho de conclusão de curso, né? Então, depende do sistema, né? Da estrutura curricular daquele curso. Então, tem cursos que optam por ser somente monografias, tem cursos que optam por artigos científicos, tem cursos que optam por também relatos de experiência, relatos de caso, né? Às vezes, na área da saúde, pode ser um relato de caso clínico, por exemplo, né? Tem cursos que optam somente por um tipo de TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, no curso X, só pode ser monografia, só pode ser artigo científico, só pode ser aquilo. Mas tem curso, depende do plano político do curso, do PPC do curso, né? Então, um artigo, ele é um trabalho científico um pouco menor do que a monografia. A monografia, a gente vai detalhar um pouco mais, ela tem uma quantidade de páginas maior, né, de pré-textuais, né, que a gente utiliza, tem sumário, tem epígrafe, tem aqueles pré-textuaizinhos que a gente utiliza. Então, podem ter vários capítulos, né, naquela monografia. Um artigo científico já é um trabalho científico, lógico, mas um pouco menor, já não tem tantos já não tem, né, quase nenhum pré-textual, já começa logo introdução, títulos, autores, resumo, né? Então, são tipos de trabalhos científicos. Todos são TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, você tem que olhar aí, de acordo com o PPC, que é o projeto político do curso que você faz, para ver o que eles aceitam. E, geralmente, no regimento do curso, né, tem lá o que é aceito, o regimento, ou nas instruções do próprio TCC, já tem o que o curso aceita como trabalho de conclusão de curso. Né? Porque, às vezes, alguns cursos aceitam até relato de estágio. Né? Então, aí depende do curso que você faz. Querem complementar? Fiquem à vontade, pessoal.
Eu estou no mesmo time de Olavo, só tenho que parabenizar e agradecer por esse momento que vocês proporcionaram. Espero que a gente possa ter, talvez, novos encontros com outros alunos. E dizer também que nós da DEAD estamos à disposição para, né, qualquer demanda que surgir. E muito obrigado, Maílson e Raquel. Muito obrigado aí, parabéns. E, como eu sempre digo, né, até o futuro. Eu digo até breve. Até brevezinho. Daqui a pouco a gente está se encontrando. Obrigada, pessoal. Obrigada de coração, tá? Pela acolhida, a todos, pelo carinho, tá? E estou à disposição sempre ali, lá na FH. Estamos lá, fazendo essa parceria sempre. Perfeito. Faço as palavras, né, do Olavo as minhas até o futuro, porque o futuro pode ser muito próximo, né, como diz o Olavo. Gratidão, pessoal. Boa noite a todos. Um forte abraço e até a próxima. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.